E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valcir e na dica de matemática de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre diagrama de Venn. Tá? Então nós vamos resolver duas questões. Vou trazer para vocês primeiro uma questão de diagrama de Venn, mas sobre porcentagem também, e depois uma questão também sobre diagrama de Venn, porém uma questão de concurso. Então vamos trabalhar esse conceito sobre diagrama de Venn em duas frentes, tá? Uma com a pegada mais de ensino básico e a outra com a pegada mais a nível de concursos, ok? Então vem comigo. Aqui nessa primeira questão, o pessoal diz assim: uma pesquisa mostrou que 33% dos entrevistados leem o jornal A, 29% leem o jornal B, 22% leem o jornal C, 13% leem A e B, 6% leem B e C, 14% leem A e C e 6% leem os três jornais. Aí vem aqui três perguntas. Primeiro item: quantos por cento não lê nenhum desses jornais? Quantos por cento lê os jornais A e B e não lê o C? Quantos por cento lê pelo menos um jornal? Pessoal, então a estratégia de hoje é sobre então esse tipo de questão que se trata de pesquisas, tá? Então, questões que tem uma quantidade de pessoas que faz certa coisa, quantidade de pessoas que faz as duas ao mesmo tempo, uma quantidade que não faz nenhuma, uma quantidade que faz somente uma e não outra. Então, todas essas questões que tem essa pegada, então, na dica de matemática de hoje, vocês vão aprender como que resolve, tá? São questões que dá para resolver com raciocínio lógico, porém, o conceito matemático que nós usamos para resolver é sobre diagrama de Venn, certo? Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês no vídeo de hoje é o seguinte: leia o enunciado com bastante atenção, tá? Tomando cuidado com as vírgulas, porque às vezes você lê direto e você acaba confundindo a informação. Por exemplo, aqui, ó, o A e o 29 estão bem próximos. Você pode achar que esse 29 é a informação do A, e na verdade não é. Tá? Então, atenção em primeiro lugar. Então, assim, primeira coisa, você faz uma coleta de dados, tá? O que é essa coleta de dados? Você vai ler o seu problema e vai colocar as informações que você tem, certo? Então, assim, ó. Então, uma pesquisa mostrou que 33% dos entrevistados leem o jornal A. Então, aqui nós podemos colocar assim, ó. Jornal A, 33%. Vamos só coletar as informações. 29% lê o jornal B. Então, jornal B, 29%. Vamos só coletar as informações. 22% lê o jornal C. Então, o jornal C, 22%. 13% leem A e B. Então, ó, A e B, 13%. 6% leem B e C. Então, novamente, B e C, apenas 6%. 14% lê o jornal A e C. Então, o jornal A e C, 14%. E 6% leem os três jornais. Então, os três. A, B e C, 6%. Então, aqui é como se nós tivéssemos a coleta de dados. E então, como que nós vamos fazer com essas coletas de dados? Pessoal, como que nós temos, então, três tipos de jornais, né, o A, B e C, então nós vamos montar um diagrama contendo, então, três conjuntos, tá? Então, mais ou menos assim, ó, vamos pegar aqui uma ferramenta, vamos descer aqui um pouco. Pegar aqui embaixo. Vamos fazer aqui um retângulo só para a gente entender certinho. Então, esse retângulo é como se fosse o nosso conjunto universo, onde vai ter as informações. Tá? Vamos colocar aqui os conjuntos. Então, por exemplo, esse vai ser o nosso conjunto A. Vou aumentar aqui um pouquinho.
Aqui você pode fazer aí do jeito que for conveniente. Pronto, então aqui nós colocamos esses conjuntos, pessoal, para indicar os 3 jornais, tá? Então, por exemplo, nós podemos falar que esse daqui é o jornal A, né? Que esse outro jornal aqui é o B e que esse último é o jornal C, certo? Então, como é uma pesquisa que se trata de porcentagem, então nós já sabemos que todos os envolvidos, né, quando eu somar tudo isso daqui, tem que ser equivalente a 100%, tá? Então, beleza. Como que nós vamos preencher o nosso diagrama de Venn? Pessoal, a dica é, sempre começa pela maior intersecção. O que é a maior intersecção? É a informação que contém os 2 ou os 3, no caso, junto, né? Aqui nós temos uma pesquisa que envolve 3 jornais. Então, eu tenho que procurar a informação onde contém os 3, igual aqui, ó, A, B e C. Então, 6% lê os 3. Então, onde que eu vou colocar? Eu vou colocar essa informação justamente no local onde abrange os 3 conjuntos. Então, nesse local que eu estou apontando com laser, está dentro do A, está dentro do B e também está dentro do C. Então, significa que aqui mora o nosso 6%. Tá? Então, vamos colocar aqui 6%. Ó, vou colocar só 6, mas eu quero que vocês fiquem cientes que todas as informações aqui estão em porcentagem, só para não ficar carregado o quadro. Então, 6% leem os 3. Agora aqui você vai subindo, né? Agora vamos nessa linha. Aqui diz que A e C, 14%. Então, onde está o A e o C? Então, ó, observa que a parte do conjunto que indica A e C é justamente essa que eu estou mostrando. Porém, aqui dentro já tenho 6, né? Então, como A e C é 14, se eu já tenho 6, o que eu faço? Eu vou pôr apenas 8. Por quê? Porque 8 e 6 fecha 14. Então, você já vai descontando a informação que você tem. E assim você vai subindo. Ó, B e C, 6%. Então, vamos lá. Onde que está o B e C? Então, B e C seria aqui, ó. 6%. Né? Como eu já tenho 6% aqui, então aqui seria 0. Tá? E assim nós vamos terminando as informações. Ó, A e B, 13%. Então, onde que está A e B? Ó, aqui está o A e B. É a parte do conjunto que é comum tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, 13, né? Como nós já temos 6, então significa que aqui é 7. Eu sempre vou completando até chegar no 13. Por exemplo, agora C, 22. Então, onde está o conjunto C? Então, o conjunto C é esse conjunto aqui, ó. Então, dentro desse conjunto, nós temos que ter 22. Veja bem, eu já tenho 6 e 8, né? Então, 6 e 8, 14. Ou seja, dentro desse conjunto, significa que 14 para 22 significa que tem mais 8 ainda. Tá? Então, assim, nós vamos seguindo. Aí, pessoal, tem uma informação que eu quero deixar claro. Dependendo do tipo de problema, ele fala assim, ó. 22% leem somente o jornal C. Então, presta bastante atenção nessa informação, né? Se tiver a palavra somente, só, apenas, então, ao invés de você fazer essa subtração, como eu estou fazendo aqui, você coloca o valor total, tá? Então, se fosse assim, ó, somente o jornal C, então, no lugar do 8 aqui, eu colocaria, então, o 22. Tá? Então tem que ficar atento no enunciado. Como aqui ele não disse nada, então significa que o total, né, o total tem que ser 22, incluindo os que leem o jornal A e o B. Tá? Vamos aqui então no B. Então 29% leem o jornal B. Então se eu já tenho 7, já tenho... Então ó, o B está aqui. Ó. Se eu já tenho 7, 6, significa que eu já tenho 13. Né? E 13 para 29 dá o quê? 16. Então, nesse local aqui, 16, né? Agora, no A, 33%, como eu já tenho... Ó, o A tá aqui, ó. Como eu já tenho 8 e 6, 14. 14 e 7 dá 21. 21 para 33 dá o quê? 12? 12, né? Então, 12. Então, o nosso quadro está completo. E lembrando que nesse quadro também tem o pessoal que não lê nenhum dos três jornais. Então,
O pessoal que não lê nenhum dos 3 jornais fica aqui fora. Vamos chamar de X, certo? Então, o seu diagrama está montado. Com ele desse jeito, você já consegue responder todas as questões. Por exemplo, essa que ele pergunta. Quantos por cento não lê nenhum desses jornais? Então, como que ficaria a questão, o item A? Então, quantos por cento não lê nenhum desses jornais? Então, ele quer saber esse X aqui, ó. Então, como que eu vou fazer? Eu sei que o total de pessoas pesquisadas fecha 100%. Né? Então, nós vamos somar todos os valores. Então, assim, nós já sabemos que dentro do A, aqui, ó, 12, 7, 6 e 8, nós já temos 33, que foi a informação que o enunciado deu. Então, 33% mais. Agora vamos somar aqui o do B. Ó, nós já somamos essa parte, não pode repetir. Então aqui nós temos 16 e nós temos 8 aqui fora ainda, né? Então, 16% mais 8%. O zero não precisa pôr. Mais o X%, que é o pessoal que não lê nada, né? E nós vamos então chegar em 100%. Tá? Então agora aqui é matemática básica, né? Então, ó, 33 mais 16 dá o quê? 30, 49. 49 mais 8 dá 57%. Então, 57% mais x igual a 100%. Né? Então, para dar 100%, quanto falta? 57 mais quanto que dá 100%? Né? Então, o x só pode ser verdade se o x valer 43%. Por quê? 57 mais 43 fecha os 100%. Então, significa que 46% das pessoas pesquisadas não lê nenhum desses jornais. Tá? Então, item A, ok. Agora vamos comentar o item B. Quantos por cento lê os jornais A e B e não lê o C? Então, A e B. Então, o conectivo E significa os dois ao mesmo tempo. A e B. Então, ó, A e B, o local que indica A e B é esse local aqui. Ó. Vamos até marcar de amarelo. Então, A e B está aqui. Porém, ele está dizendo assim, ó, e não lê o C. Então, ele não quer, pessoal, essa parte aqui, ó, a parte que tem o 6. Né? Então, a informação que ele pretende é apenas essa aqui, ó, A e B e não o C. Ou seja, então nós temos aqui que 7% lê os jornais A e B e não lê o jornal C. Tá? E vamos aqui para a última, letra C. A letra C fala assim: quantos por cento lê pelo menos um jornal? Como que é a tradução dessa pergunta? Vamos aqui voltar no item A. O que significa 43? 43% significa o pessoal que não lê nenhum dos jornais. Se 43% não lê nenhum dos jornais, então quer dizer que 57% lê algum. É ou não é? Se você tem 100% e você afirma que 43% não lê nenhum dos jornais, então significa que o complementar de 43%, né, ou seja, 57%, lê alguma coisa. Então, a resposta aqui seria 57%. 57% lê pelo menos um jornal, seja o jornal só o A, ou o B, ou os dois, ou os três, tá? Então, essa é a interpretação. Monta a tabelinha, começa do centro, sempre na informação das interseções, e depois você vai completando os outros, descontando, tomando cuidado com o enunciado. Se tiver a palavra só, somente, apenas, você modifica também a escrita, e assim você finaliza o problema lindamente. Então, ó, agora que nós já sabemos resolver problemas com diagrama de Venn, vamos para uma questão lá da Selecom. Né? O pessoal que vai prestar concurso geralmente cai questões dessa natureza. E a ideia, como eu disse, é parecida, né? Mas a vantagem desse daqui é que ele já trouxe para você listado, mas ele pega a questão um pouco contrária, né? Você tem que interpretar um pouquinho. Mas também não é coisa de outro mundo, não. Aqui, veja bem, admita que em um grupo de 53 pessoas é verdade que, então são as informações. 37 pessoas não leram o jornal, não leram o livro A, 13 pessoas não leram o livro B, 7 pessoas não leram nenhum desses dois livros. A quantidade de pessoas desse grupo que leu o livro A é igual a alternativa A, 13, alternativa B, 14, alternativa C, 15, alternativa D, 16.
Como eu disse, você pode quebrar a cabeça um pouquinho, tentando na lógica, fazendo subtrações, multiplicações, divisões, mas tem a técnica que você faz e você consegue a resposta também com segurança, né? Então, como nós temos aqui apenas duas informações, então nós vamos fazer o nosso diagrama contendo apenas dois círculos, né? Então, nós vamos colocar aqui o nosso conjunto universo, um retângulozinho aqui, e aqui dentro, dessa vez, nós vamos colocar apenas dois círculos. Então, para indicar os dois aí. Então, vamos colocar aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, 37% não leram o livro A, 13% não leram o livro B, 7% não leram nenhum desses dois livros, e o total de pessoas, né, desse grupo é 53. Então, para começar a solução, eu já sei que o total de pessoas é 53. Então, quando eu somar todas essas informações, tem que dar 53, tá? Então, veja bem, a dica da questão passada foi: comece pela intersecção, na informação onde tem os dois ou os três. A informação onde ele fala dos dois ao mesmo tempo é aqui a última. Ó. Ele disse justamente que 7 pessoas não leram nenhum. Então, se 7 pessoas não leram nem o livro A e também não leram nem o livro B, onde que eu vou colocar esses 7? Eu vou pôr aqui fora. Então, aqui fora indica o pessoal que não leu nem o A e nem o B, certo? Então, agora vamos aqui para a segunda informação. 13 pessoas não leram o livro B. Tá? Então, o que acontece? Vou pegar aqui o laser. Ó, 13 pessoas não leram o livro B. Então, eu não posso colocar o 13 dentro dessa parte aqui, ó, porque toda essa parte é o pessoal que leu o B. Né? Então, onde que eu vou pôr a informação? Eu tenho que colocar a informação do 13, pessoal, justamente nessa parte de cá, ó. Mas eu vou pôr 13 completinho. Ó, 13 pessoas não leram o livro B. Esses 7 que estão aqui fora também não leram o livro B. Né? Então, aqui, igual lá atrás. Então, ao invés de eu pôr 13, o que eu vou fazer? Eu vou pôr 13 menos 7. Eu vou pôr 6. Tá? Por quê? Ó, 6 e 7 dá 13, então é a informação de que 13 não leram o livro B de fato. Tá? Aqui em cima, 37 pessoas não leram o livro A. Então, veja bem, onde que está o livro A? O livro A é toda essa informação aqui, ó. Então, aqui dentro eu não posso pôr nenhuma informação. Então, significa que eu vou colocar apenas nessa parte de cá, ó. Né? Que é a parte do B. Mas quanto que eu vou pôr? Ó, 7 pessoas não leram nenhum desses livros, já está aqui fora. E 37 não leram o livro A. Mas se 7 pessoas que está aqui fora que também não leu, eu tenho que descontar. Então significa que aqui vai ficar somente 30. Tá? Ó, 37 não leram o A. Então coloquei 30 porque eu já descontei esse 7. Aí tem aquele grupo de pessoas que leram os dois livros. Né? Vamos colocar o X aqui no meio. Certo? Então, vamos fazer aqui agora o somatório. Então, o total de pessoas tem que dar 53. Então, vai ficar 6 mais x mais 30 mais 7. Então, o total aqui tem que dar 53. Tá? Então, vamos lá. 30 mais 7 dá 37. 37 com mais 3 dá 43. Então, ficou x mais 43 igual a 53. Ora, esse x aqui só pode ser verdade se ele valer 10, né? Porque 10 mais 43 fecha 53. Professor, então a resposta é 10? Se tivesse um item 10, eu iria marcar? Cuidado, porque a pergunta do problema é a quantidade de pessoas do grupo que leu o livro A, ou ele não diz somente, ele diz que leu o livro A. Onde que está a informação do livro A? A informação do livro A está aqui, ó. Ó, todo esse de amarelo é o livro A. Então, o livro A significa, vamos lá na solução, o livro A significa 6 mais o valor do x. O nosso x é 10, então o livro A será 6 mais 10, ou seja, o total de pessoas que leram o livro A é um total de 16 pessoas.
Portanto, o gabarito certo é o gabarito da letra D. Tá? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo. Tá? Se gostou dessa explicação, não esqueça de ativar o sininho. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Trazer questões de concurso. Também vou fazer uma série de resolução do Enem e algumas dicas de matemática que eu achar interessante eu vou trazendo para vocês. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima dica de matemática.